8h28 em Campos, estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, e hoje conversando com o secretário de Segurança de São João da Barra, Anderson Campinho, falando sobre a flexibilização aí nesse momento no município, com relação às fiscalizações e com relação ao decreto para contenção aí da disseminação do vírus da Covid-19, né? O coronavírus, enfim, a Covid, né? Isso mesmo. E que a doença o vírus é o SARS-CoV-2, na verdade, né? Que aí fica mais complicado para a gente falar assim o dia inteiro, mas a doença é a Covid-19 e o vírus é o SARS-CoV-2. Né, síndrome respiratória aguda grave, é exatamente isso. Bom, de volta, Arnaldo, com você e na pauta aí vários assuntos com relação a essa fiscalização aí da prefeitura através do Anderson Campinho. Campinho, a gente estava até conversando aqui no intervalo com relação a ponto, e que se a gente fosse traçar uma linha do tempo, né, desde o lockdown, né, que é a medida mais extrema, as medidas que foram sendo flexibilizadas, quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram nessa atuação de fiscalização desde março, quando se decreta a pandemia, que é uma questão internacional, né, não é uma coisa que a prefeitura que decreta, é o reconhecimento de uma pandemia, e quando as medidas da prefeitura começaram a ser implementadas e flexibilizadas, quais foram as maiores dificuldades se você for traçar aí uma linha do tempo? Olha, Arnaldo, embora isso a gente não queira isso que seja preciso ocorrer novamente, mas é muito mais fácil quando a gente fecha tudo. Para a fiscalização é muito mais fácil. É muito mais fácil eu saber que o comércio ele está aberto ou fechado do que eu ir lá nesse comércio fiscalizar um por um a portaria da vigilância sanitária que tem que ser cumprida. Então, se fechar o comércio, acaba sendo mais fácil do que fiscalizar a portaria. Obviamente que a gente não quer, a gente quer que o comércio continue aberto. Mas como você pontuou, o que seria a maior dificuldade? A dificuldade é exatamente se fiscalizar ponto a ponto do que precisa ser cumprido como exigência na flexibilização, do que restringir. Quando a gente restringe é mais fácil, porque ou está aberto ou está fechado. Agora, por exemplo, se a gente citar num restaurante, a gente tem uma série de coisas. O self-service não está permitido, mas ele está permitido numa modalidade que se ele tiver um blindex ali na frente daquela linha de serviço, que o funcionário sirva, coloque no prato do que a pessoa, de forma que não haja compartilhamento de objetos, né? A questão do distanciamento entre mesa, a quantidade de pessoas que vão estar no restaurante, isso demanda muito mais tempo, nos dá muito mais trabalho do que se estivesse fechado. Então é importante daí as pessoas até entenderem de que nos dá muito mais trabalho até, e a gente não quer, óbvio, isso aí é fato, a gente não quer que o comércio esteja fechado, a gente quer, nos dá mais trabalho fiscalizar, mas é por isso que a gente chama o proprietário a ser um parceiro nosso, a ser um fiscal junto com a gente, para estar ali fiscalizando o seu cliente quando ele chegar aí, informando a questão do distanciamento, das medidas que precisam ser cumpridas. Campinho, é claro que o descumprimento chama muito mais atenção, né? Você não cumprir o errado dá muito mais ênfase, ganha mais manchete, digamos assim, né, do que o correto. Agora, de maneira geral, esses proprietários de estabelecimentos, eles têm sido parceiros de vocês nessa questão de fiscalização, de montar a estrutura correta do jeito que tem que ser, do jeito que os decretos estabelecem? Muitos, assim, muito parceiro mesmo. Como eu falei, a gente tem que agradecer a todos eles pela colaboração conosco. A gente tem, sim, um ou outro mais resistente, mas é importante que essa parceria ela não acabe, porque, como a gente sabe, no início as pessoas estavam mais atentas, hoje elas estão mais meio que se relaxando para algumas coisas. Então, essa questão tem que ser diária. A gente tem que existir a manutenção disso desde o início, porque quando abriu, né, existia todo um critério. Então, isso não pode se perder ao longo do tempo. A gente tem que continuar. Eu estaria aqui sendo injusto se eu fosse citar alguns proprietários aqui, alguns estabelecimentos, mas a gente tem, assim, alguns que são fantásticos aí no cumprimento, né? Mas, de forma geral, a gente tem muito que agradecer aos proprietários que têm colaborado muito conosco. A gente faz sempre reuniões com alguns grupos, inclusive, essa noite eu estava conversando com uma comerciante, sugeri ela até que a gente tivesse uma reunião aí junto com outros profissionais que trabalham próximo a ela,
para que a gente pudesse estar tratando justamente disso. Porque quando a gente abre, quando flexibilizou, a gente teve, né, aquela toda a participação e envolvimento direto. À medida que as coisas vão seguindo, as pessoas vão meio que relaxando. Isso não pode existir. É justamente o contrário, a gente tem que ter a manutenção disso. Então, mas a grosso modo, né, de forma geral, eles têm colaborado bastante com a gente, têm sido muito parceiros. É preciso agradecer bastante eles comerciantes que estiveram aí, que foram afetados no início por conta das restrições e que agora precisam retomar as suas atividades, têm colaborado com a gente e precisam continuar nessa colaboração aí até a gente conseguir romper e ultrapassar essa pandemia. Teve um assunto que a gente abordou aqui, como eu falei em outro bloco, você por São João e Amaral aqui por Campos tem sido recordista de entrevista. Às vezes a gente até se pede se foi na última, se foi na anterior, mas uma das entrevistas com o Darcileu, ele colocou aqui a dificuldade de fiscalizar a questão de festas particulares, festinhas em casa, né? E que aconteceu muitas e muitas aglomerações. Dificuldade porque como que ele vai entrar na residência sem um mandato, tudo fora de horário, normalmente à noite. Essa questão em São João também é uma situação preocupante de festas particulares. Vocês têm batido em algumas casas. Aí ele falava, o que nos resta é bater a porta, esperar se alguém vai nos atender e tentar orientar. Em São João é o mesmo contexto? Então, a gente tem alguma dificuldade, sim, em alguns pontos, mas a gente já chegou a conduzir até pessoas, organizadores de festa. Inclusive, no dia que aconteceu um caso de condução à delegacia, foi um dia que a fiscalização estava sendo acompanhada aí pelo promotor da tutela coletiva. Então, assim, e a gente teve outros casos que a gente chegou e teve que conversar com o proprietário, ele acatou e tal, mas aí é um questionamento muito grande, a questão da festa, pelo seguinte, vamos lá, vamos criar uma hipótese aqui. Arnaldo vai fazer uma festa de aniversário na casa dele. Aí Arnaldo tem uma família extensa, com pessoas que ele lida diariamente, aí junta lá 20 pessoas. Aí eu vou bater lá na porta dele e falar, não, a festa não pode estar fazendo, tem 20 pessoas aglomeradas. Aí ele vai me dizer, olha, mas essas 20 pessoas aqui eu me relaciono diariamente. Qual é a diferença que eu tenho de estar com essas pessoas aqui agora, neste momento, ou estar lidando com ela no dia a dia? Né? Então, esse questionamento surge. E realmente, se a gente for observar sanitariamente, se você convive com essa pessoa, vai haver isso. O mesmo, essa questão se refere também aos restaurantes e bares. Porque se você tem aí uma família, a gente está lá uma mesa que poderiam ter 3 pessoas, mas está lá você, sua esposa e 4 filhos. Só aí já deu 6 pessoas numa mesma mesa. Aí quem passa vai dizer assim, olha, mas lá aquela mesa está lotada de gente, aquilo não pode. Ué, mas aí tem as peculiaridades da fiscalização. A gente só vai saber quando o fiscal chega e aborda. Por isso que às vezes o fiscal chega e sai no estabelecimento, alguém fala lá, o fiscal viu e não fez nada. Não fez porque às vezes são tudo da mesma família. Então, assim, a gente tem uma dificuldade, essa questão da fiscalização, ela tem muitas peculiaridades. Então, fica complicado, mas a gente não pode parar. É isso que a gente vem fiscalizando sempre. E a questão da festa, nós já paramos diversas festas aí acontecendo, mas tem sempre essa alegação também. Aí tem, obviamente, que vai ter casos que o portão é alto, o muro é alto, aí você vai estar ouvindo um som alto, aí já é caso de polícia, vai bater lá para baixar o som porque está incomodando alguém, né? Então aí você acaba descobrindo que era uma festa. Mas se você para o som dentro dessa casa, se você foi lá, não conseguiu saber se lá dentro estava tendo uma festa ou não, mas se você foi lá pela perturbação do sossego e parou o som, obviamente que essas pessoas que lá estão também não têm um atrativo, né? O atrativo de uma festa é a música, né? Entre outras coisas. Certo. Agora, é bom a gente até pontuar isso, que eu estava conversando com você isso no intervalo. Questão de som alto, essas outras perturbações, né, que já acontecem fora a pandemia. Fiscalização quanto a isso também acontece, né, Campinha? Não existe fiscalização só com relação à pandemia. Sobretudo a parte das flexibilizações, até mesmo como aconteceu no polo gastronômico desse carro, outras pessoas também, carro de som alto, que é uma coisa comum em São João da Barra, a qualquer momento, a qualquer hora do dia, perturbou o sossego alheio e pode ser acionado tanto a Polícia Militar quanto a Secretaria de Segurança para atuar nesse caso, né? A gente, não existe esse horário, isso é um grande equívoco, acreditar que depois das 22 horas apenas. Porque você imagina só, você trabalha à noite, aí você chega em casa para dormir, está dormindo lá na parte da manhã, na hora do almoço, aí está lá o vizinho fazendo um churrasco com som altíssimo incomodando todo mundo.
Ele não pode. Então, assim, o direito seu termina quando começa o direito do outro. Então, a qualquer hora do dia e da noite, se houver perturbação do sossego ou do trabalho, pode ser acionada a Polícia Militar através do 90, pode ser acionada a Secretaria Municipal de Segurança Pública através do 153 ou do 2741 1190 ou por WhatsApp 996 153 153. E as equipes vão lá. A gente pode citar como último exemplo aí a questão do carro que foi apreendido pela Polícia Militar em Gruçaí no último final de semana. Era a questão do som alto. A Guarda Civil Municipal também tem uma multa prevista quando relacionada ao som audível de estando do lado de fora do veículo. O agente da Guarda Civil, o agente de trânsito, né, do Guarda Civil Municipal, ao verificar um carro com som desta maneira, ele notifica. Nós tivemos notificações assim também no final de semana. Campinho, agora você falou um assunto aí, foge até um pouquinho da pandemia, mas é relacionado à segurança. Você falou para acionar o 190. E recentemente teve até um pedido na Câmara para que o 190 voltasse a funcionar em São João da Barra. Teve algum problema? Está caindo só aqui em Campos? Ou isso já foi resolvido? Ou é só pelo celular que isso acontece, porque a operadora de área e acaba caindo aqui em Campos? Como que está essa situação? Olha, o 90, ele é um sistema, é o telefone, né, da Polícia Militar, né, em todo o país. A gente tinha em São João da Barra, aqui na 5ª Companhia da Polícia Militar, um 90 que caía aqui e tinha uma sala de rádio aqui, onde o policial atendia o telefone. Por decisão do comandante do 8º Batalhão, o qual o Tenente Coronel Luiz Henrique, o qual preciso aí agradecer pelo apoio de sempre, parabenizar pela brilhante atuação aqui no município, o qual foi resultado, e tivemos excelentes resultados aí, demonstrados através de dados estatísticos do Instituto de Segurança Pública. Houve essa transferência do 90, a centralização para a sala de operações do 8º Batalhão. O que isso significa para o atendimento à população de São João da Barra? Nada, não mudou em nada. Porque se você ligar um 90, antes você ligaria, isso cairia aqui. Aí o policial atenderia, pegaria o rádio que está do lado dele, chamaria a viatura mais próxima do chamado que você fez e enviaria. Agora ele cai em Campos, na sala de operações. O cara pega o telefone, vai atender a sua demanda, vai passar para o operador de rádio vai enviar a viatura mais próxima do local onde você fez. Então isso não muda nada, a comunicação ela é tecnológica, através de rádio, telefone, ou seja, não muda em nada a questão. Houve uma centralização. O que foi conseguido com isso? Esses profissionais que eram utilizados dentro aqui dos DPOs ou da sede da 5ª Companhia aqui de São João da Barra, eles foram realocados no serviço ostensivo nas ruas do município. Então, houve um aumento do efetivo, aproveitando e centralizando esse atendimento do telefone. Isso acontece no Rio de Janeiro. A gente tem uma sala gigantesca lá de 190, né, que é o centro de operações, e comandam vários batalhões. Aqui a gente tem um batalhão que comanda, né, comanda o policiamento do município de Campos, São João da Barra, São Francisco e São Fidélis. A gente tem essa centralização do 90 para enviar as viaturas coordenar as viaturas desse município. Mas isso não interfere no atendimento. As pessoas às vezes me ligam e falam, porque eu estou ligando para o 90, está caindo em Campos. Pois é, mas é isso mesmo, é só enviar a sua denúncia que a viatura vai chegar do mesmo jeito. A diferença, talvez, é que seria que o policial daqui já poderia ser um policial conhecido, já aconteceu comigo, eu já atendi o telefone 90 aqui em São João da Barra, eu conhecia até a voz de quem estava falando, entendeu? Aí era uma denúncia anônima, mas eu conhecia a pessoa que estava fazendo a denúncia, enfim. Mas a gente tem... isso não muda, não interfere. Agora, a questão que você falou é muito importante do 90 quando liga de celular. Isso acontece com o 53 aqui também nosso. Ele cai em Campos, na Guarda Municipal de Campos. Mas, para isso, a gente disponibiliza o 2741 1190, que inevitavelmente ele vai cair aqui. Já existe uma solicitação nossa junto à operadora telefônica para tentar solucionar esse problema. Mas esse problema não é só de São João da Barra, não. Esse problema acontece em todo o município, que cai no mais próximo, caindo, eu não sei como é que funciona isso, mas acaba caindo em município distinto. Mas por isso a gente disponibiliza os 2741 1190 e o WhatsApp, que hoje quase todo mundo tem, o 996-153-153, que funciona tanto para mensagem como para ligação de WhatsApp. Essa ferramenta, né, do WhatsApp, ela é interessante porque as pessoas podem fazer uma denúncia mais detalhada, até com fotos. Inclusive, a gente recebeu uma denúncia há pouco tempo,
aqui, através do WhatsApp, ela foi de imediato difundida aí para a Polícia Militar, para o Reis, para a Guarda Municipal, fazendo uma denúncia acerca de um elemento que estaria envolvido aí com atividades ilícitas no município, e houve o êxito através da Polícia Militar de dias após conseguir prender esse elemento com uma arma de fogo. Então, assim, é importante frisar que a participação da população também na realização das denúncias, ela é, assim, importantíssima para o trabalho das forças de segurança, né? O sigilo, ele existe, ninguém é posto em risco por conta disso, né? E efetivamente o resultado disso se demonstra nas ações dos órgãos de segurança aqui no município. Campinho, para a gente concluir, eu não sei, é claro que Nogueira tem mais alguma pergunta, mas a gente está no final aqui da nossa entrevista, só para a gente concluir, como queria que você falasse um pouquinho dessa questão da integração das forças de segurança no município. A Secretaria de Segurança é uma novidade nesse mandato, né, da atual prefeita, né, nós não tínhamos Secretaria de Segurança Pública com essa denominação antes, sempre teve ordem, aí às vezes tinha, às vezes não tinha, mas fechou-se como segurança. Havia essa ideia, que eu não sei mesmo como está, gostaria que você explicasse, da questão do Centro Integrado de Segurança, com câmeras de fiscalização, de monitoramento, se existem essas câmeras, se há uma intenção de ampliar a cobertura dessa área, se existem agentes que ficam monitorando essas imagens e que podem estar acionando as forças de segurança. Como que é esse trabalho integrado de segurança em São João da Barra atualmente? Então, muito bom você tocar nesse assunto. A gente, na Secretaria de Segurança, né, ela é composta pela Guarda Civil Municipal, pela Defesa Civil, pela Fiscalização de Postura e pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, o CIOSP. O CIOSP, ele coordena, né, todas essas ações, controla através de GPS a localização de nossa viatura. A gente tem equipamento de rádio digital, né, que facilita muito a comunicação de maneira que ninguém também tem acesso a copiar o que esses órgãos estão falando. É muito importante a questão do monitoramento que a gente tem por câmeras. Inclusive agora a gente implementou em alguns outros pontos. A gente tem todos os distritos do município monitorados, Açu, Barcelos, tinha todos os distritos do Quinto, Mato Escuro, Água Preta, Sabonete, né? A gente tem inclusive o posto avançado lá do Quinto Distrito, lá em Sabonete, com atendimento de registro de ocorrência online, que isso é muito importante também a população aproveitar o espaço para divulgar para a população. Esse registro de ocorrência online, ele se dá através do sistema DEDIC, da Delegacia Virtual da Polícia Civil, onde a pessoa pode ir lá registrar algumas ocorrências, né? Não todas, mas ocorrências mais simples, como furtos, extravio de documento, então, isso acaba sendo o maior número que a gente tem de registro. A população não precisa se deslocar até a delegacia. E aí tem gente que não tem facilidade de acesso à internet ou não sabe lidar muito bem com a internet. Então ela pode procurar esse posto nosso, que ele está lá equipado com um computador, com acesso à internet e com um profissional capacitado para auxiliar esse cidadão, se ele não souber fazer se não souber fazer sozinho, ele tem ainda esse profissional nosso da segurança capacitado a auxiliá-lo na realização desse registro. Tanto lá em Sabonete, a gente tem disponível isso, no posto do Açu, onde lá próximo ao posto de saúde, a gente tem uma base também lá da Secretaria de Segurança. A gente tem do outro lado da Lagoa, em Gruçaí, também disponível esse mesmo serviço, naquele posto logo na descida da ponte. Tem disponível também na nossa base avançada ali, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, ali na BR-356 em Cajueiro, também funciona dessa mesma maneira, né? Na própria secretaria, né, a gente tem isso, mas é importante a gente frisar disso tudo, um fator muito importante é a questão da integração entre os órgãos. Por exemplo, a gente atua na fiscalização das orlas em apoio, em conjunto com o Corpo de Bombeiros. A gente atua na fiscalização em diversas outras áreas, especificamente, inclusive, no combate também à criminalidade e agora, nesse período de pandemia, também de fiscalização, com apoio da 5ª Companhia do 8º Batalhão, né, aqui do município. Com a Polícia Civil, a gente tem uma parceria muito grande, inclusive com essas câmeras de segurança, que a gente sempre que possível é disponibilizado aí para as investigações da Polícia Civil, o monitoramento de todo o município que a gente tem.
parceria com a Polícia Rodoviária Federal, inclusive eles têm nos auxiliado também aí com a questão da correição dos animais, que a gente tem a correição específica do município, mas tem também em parceria com a PRF, que atua também aqui no município. Então a gente atua em parceria com todas as esferas, quer seja federal, estadual, né, ou até mesmo municipal. E isso vem demonstrando os resultados, como eu te falei, os dados do Instituto de Segurança Pública demonstram excelentes resultados. Teve indicador que a gente reduziu 100%, né, no período analisado em referente ao ano passado e esse ano. Então, assim, os dados são satisfatórios. Isso demonstra cada vez mais a importância da segurança pública. A gente não pode tratar a segurança pública sem haver a efetiva participação do município. Então, São João da Barra tem esse fator importante. A criação da Secretaria de Segurança Pública, como você citou, ela é muito importante para isso, justamente para integrar as forças municipais e essa articulação com as forças estaduais, e estar ali auxiliando no que for preciso, né, a Polícia Civil, a Polícia Militar, né, a Polícia Rodoviária Federal, o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, que atua também nas RJs que cortam o nosso município. Então, essa integração ela é muito importante para atendimento das demandas da população. Não se pode falar hoje em segurança pública sem imaginar a participação direta do município. E isso São João da Barra tem feito, participar diretamente na segurança pública, em parceria com todas as forças. Perfeito, tanto que perfeito, e o raciocínio e a colocação do secretário aí para fechar foi excelente, porque hoje não se pensa mais em segurança sem a participação municipal. Antes era, né, um compromisso do Estado, que é ainda mais, o próprio Campinho é oficial, né? Então a gente sabe, enfim, é militar, né? Então, sou subtenente da polícia. Então, tá vendo? O compromisso de vocês é justamente manter a ordem, a paz, e é da Polícia Militar, mas sem a participação do município, e tanto é que hoje os municípios já contam com a Secretaria de Segurança, especificamente denominada Secretaria de Segurança, o que não tinha antes, né? Muito bem, Campinho, queremos agradecê-lo, né? E, claro, desde cedo já estamos aí, aliás, desde ontem, né? Agradecer o seu carinho aí com a nossa equipe, muito obrigado pela gentileza de estar conosco aqui hoje, obrigado pela entrevista, mais uma vez foi muito importante, tenho certeza disso, e espero que Deus possa proteger e dar tudo certo aí, com relação ao que você falou sobre a vacina também. A gente acredita e, acima de tudo, torce mais do que acredita até, pelo menos no meu pensamento. Um grande abraço e obrigado, estamos às suas ordens aqui. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, a gente está aí sempre à disposição. Até pedir desculpa pelas falhas técnicas, né? Mas eu estou evoluindo bastante nesse quesito. Só você, o problema é mais a rede. Arnaldo, obrigado também aí, fica à vontade. Valeu Campinho, obrigado aí por atender, como eu falei mais cedo, em cima da hora do nosso convite, e está aqui com a gente hoje. Nogueira, amanhã a gente está de volta a partir das 7 horas, se Deus permitir. E sim, a entrevista amanhã também envolve São João da Barra, mas é um contexto estadual e regional, né? Amanhã a gente vai estar recebendo o Guilherme Penteado, que é diretor de regulação da GNA, da Gás Natural Açu, e também o Fernando Monterar, que é especialista em petróleo, gás e naval da Firjan. Ele lá, o Guilherme eu não sei onde vai estar, mas o Fernando no Rio. E a gente vai estar falando sobre os impactos dessa nova lei do gás que passou pela Câmara dos Deputados aqui para a nossa região. A estimativa é muito boa, né? Mas vamos ouvir dos especialistas aí essa questão. Perfeito. Bom, são 8h52, sobretudo a você também de casa, muito obrigado, digo de casa ou da onde você estiver, acompanhando o programa pela rádio ou pelo streaming. Daqui a pouco o podcast desse programa subirá aí e você pode acompanhar também. Um bom dia, siga aqui na Folha FM, o Folha no Ar volta amanhã às 7h, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Qualidade, novidade, verdade. Folha FM 98,3. Sintonize, compartilhe, é da Folha.